Você já percebeu como alguns sons desaparecem da nossa consciência? O relógio na parede, o ventilador girando, o trânsito ao longe, e em muitas noites o canto de um simples grilo. Curiosamente, aquilo que se torna constante deixa de ser percebido, mas continua existindo. E essa observação aparentemente banal revela algo profundo sobre a mente humana. Imagine uma pessoa que passa anos reclamando da própria vida. No início, ela percebe cada frustração, cada problema, cada pequena derrota. Mas com o tempo, algo muda. A dor continua presente, porém ela se torna familiar. E aquilo que era um alerta passa a ser tratado como paisagem. O grilo continua cantando, mas ninguém mais escuta. Da mesma forma, muitos sinais importantes continuam presentes em nossas vidas. O cansaço, a ansiedade, a falta de propósito, a sensação de estagnação. Eles permanecem emitindo sinais. Nós apenas nos acostumamos com eles. A mente humana possui uma habilidade extraordinária de adaptação. Essa capacidade foi fundamental para nossa sobrevivência. Ela permite enfrentar dificuldades sem colapsar emocionalmente diante de cada obstáculo. Mas existe um lado perigoso. Também podemos nos adaptar ao que não deveríamos aceitar. Alguém pode se acostumar a um ambiente tóxico. Pode se acostumar ao desrespeito. Pode se acostumar ao desperdício do próprio potencial. Pode se acostumar a viver muito abaixo daquilo que seria capaz de construir. E quando isso acontece, o desconforto deixa de funcionar como aviso. O problema não é a ausência de sinais. O problema é a normalização deles. É como morar ao lado de uma linha férrea. Nos primeiros dias, cada trem parece ensurdecedor. Meses depois, quase não é percebido. O cérebro aprende a filtrar. Mas a realidade continua exatamente a mesma. Muitas pessoas acreditam que grandes mudanças começam com grandes acontecimentos. Na prática, raramente é assim. Normalmente elas começam quando alguém volta a ouvir o próprio grilo. Quando volta a perceber aquilo que estava ignorando. Quando reconhece um desconforto que havia sido enterrado sob anos de rotina. A sociedade moderna cria inúmeras distrações. Notificações, vídeos curtos, discussões intermináveis, escândalos passageiros. Tudo compete pela nossa atenção. Tudo faz barulho. E quanto maior o ruído externo, mais difícil fica ouvir os sinais internos. Talvez por isso tantas pessoas se sintam perdidas. Não porque lhes faltem respostas, mas porque perderam contato com as perguntas. Perguntas simples. Estou satisfeito com a vida que estou construindo? Estou seguindo meus próprios valores? Estou crescendo ou apenas repetindo ciclos? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas frequentemente são mais úteis do que qualquer resposta pronta. Elas interrompem o piloto automático. Elas quebram a anestesia emocional. Elas nos obrigam a olhar para aquilo que estávamos evitando. Existe uma diferença enorme entre viver em paz e viver acomodado. A paz produz clareza. A acomodação produz silêncio artificial. Na paz você escolhe permanecer. Na acomodação você simplesmente para de questionar. E as duas situações podem parecer iguais para quem observa de fora. A liberdade exige atenção. Exige vigilância sobre si mesmo. Exige a coragem de revisitar áreas da vida que já pareciam resolvidas. Porque o ser humano muda. As circunstâncias mudam. Os objetivos mudam. E aquilo que fazia sentido há 10 anos pode não fazer mais sentido hoje. Talvez o maior risco não seja errar o caminho. Talvez seja continuar andando sem perceber que já saiu dele. A maioria das pessoas não se perde de uma vez. Perde-se aos poucos. Um pequeno desvio por dia. Uma pequena concessão por dia. Um pequeno silêncio por dia. Até que o destino final se torna irreconhecível. Por isso vale a pena prestar atenção aos sons que você deixou de ouvir. Às inquietações que você deixou de questionar. Aos sonhos que você deixou de visitar. Nem todo desconforto deve ser eliminado. Alguns existem justamente para mostrar que algo precisa mudar. O curioso é que o grilo nunca parou de cantar. Era você quem havia parado de escutar. E talvez exista uma mensagem poderosa escondida nessa ideia. A realidade frequentemente continua falando conosco. A questão é se ainda estamos dispostos a ouvir. Porque uma vida consciente começa quando recuperamos a capacidade de perceber aquilo que a rotina tentou transformar em silêncio.